Olá pessoal, então agora nós vamos iniciar uma próxima aula para a gente falar um pouquinho sobre como montar um arquivo no SPSS. Então aqui eu já abri a janelinha do SPSS, né? Então agora nós vamos abrir o programa, né? Então agora nós vamos abrir o arquivo. Então vem aqui em arquivo abrir, vocês vão procurar lá onde vocês colocaram o arquivo de dados de vocês, né? E vão abrir aquele arquivo survey lá, que é o arquivo que nós vamos trabalhar com ele, tá? Que nós já estamos trabalhando com ele já tem um tempinho. Ele demora um pouquinho para abrir, né? Bom, então aqui saiu está aberto o nosso arquivo de dados. Então a primeira coisa que nós vamos ver é algumas organizações gerais no início que eu for digitar os dados, algumas configurações dos dados, né? Para facilitar depois na análise. Então a gente vai vir aqui, ó, editar, opções, né? Então editar opções e vai abrir essa janela aqui, ó, tá? Então a primeira coisa é uma janela geral, né? Então o importante é estar marcado aqui, ó, exibir rótulos, que depois a gente vai falar um pouquinho dos rótulos. Os rótulos são nomes que a gente determina para as variáveis, né? Então, por exemplo, aqui nesse arquivo de dados, eu tenho o nome da variável e eu posso ter um rótulo para essa variável. Às vezes o rótulo pode ser maior, tem algumas características. Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco, tá? Bom, aqui, ó, é a listar as variáveis. Eu posso deixar as variáveis em ordem alfabética, mas o melhor é deixar essas variáveis de acordo com o arquivo, ou seja, às vezes eu estou digitando no questionário, então as variáveis estão na sequência do questionário, então é melhor deixar do jeito que vem no arquivo aqui, né? Aqui tem que estar sempre notificação deixar marcada. E aqui na saída eu posso marcar aqui, ó, sem notação científica para números pequenos em tabelas. Então é bom deixar marcado isso aí, né? Eu posso mudar também o sistema de medida, só que nós estamos trabalhando com aquele arquivo que está em inglês, então é melhor deixar em polegadas. Mas eu posso mudar aqui para centímetros, né? E assim por diante, tá? Bom, então isso aí seria uma coisa essa parte aqui da tabela geral, né? Vamos ver aqui em dados, ó. Vamos clicar um pouquinho em dados aqui. Então aqui tem a largura dos dados, né? Esse aqui depois a gente vai ver lá na visualização das variáveis. Geralmente o 8 é o default dele, já está bom, né? Aqui tem as casas decimais. Então, às vezes as minhas variáveis, eu não preciso ter duas casas decimais, então eu posso trabalhar com 0 casas decimais. É melhor, que economiza espaço, né? Na hora de rodar o arquivo fica mais leve. Então, se eu puder modificar um pouquinho, é bom eu diminuir o número de casas aqui, né? Outra coisa aqui, rótulos de saída, né? Então aqui esboçar os valores dos rótulos. Então quando eu vou fazer uma análise vai sair o rótulo da variável, que eu rotulei ela, né? E aqui também eu posso deixar valores e rótulos aqui, ó, valores da variável, né? Aqui também, ó, valores e rótulos, tá? Então eu posso fazer isso aqui, que aí se tiver alguma variável que tem valores, vai sair lá no conjunto de dados. E outra coisa que a gente poderia ver aqui também seriam, tem os gráficos, só que gráfico, acho que não é bom mexer aqui. Aqui eu posso mexer em cores, ó, algumas coisas do gráfico, mas isso aqui quando a gente já viu, quando a gente faz o gráfico, se eu der 2 cliques no gráfico, então eu consigo trabalhar, modificar algumas coisas dentro dele, então o gráfico é melhor deixar para mexer lá na janela de saída. E aqui a gente tem tabelas dinâmicas aqui, ó, tá, que são essas, como as tabelas vão sair quando a gente fizer a nossa análise lá, né? Então vem no padrão, então ela vai sair desse jeito aqui, ó. Se como é a minha primeira análise, eu quero saber como é que estão os dados e tudo, eu posso até deixar nessa compact box aqui, ó, que fica menorzinha, então ocupa menos espaço lá, né? Mas se eu quiser uma tabela que talvez para eu colocar num artigo, né, eu vou clicar aqui em acadêmico, ó. Então ela tira um pouco dessas linhas, com a tabela mais bonita, mais limpa, né? Mas isso aqui eu recomendo também, depois que vocês fizerem a tabela, copiar essa tabela e colar lá no Word, modificar essas tabelas no Word, tá? Bom, eu vou cancelar aqui que eu não vou salvar, mas quando vocês forem fazer o arquivo de vocês, vocês vão salvar essas configurações, né? Bom, então quando o SPSS está aberto, a gente tem duas janelas aqui, ó. Essa janela que a gente chama de visualização dos dados,
que eu estou vendo meus dados aqui, e essa tabela de visualização da variável, que tem algumas características das variáveis, né? Aqui nessa visualização dos dados, a gente tem a gente vê o nome das variáveis aqui, né, que a gente nomeou quando estava fazendo o arquivo. E aqui, esses números aqui são os números que identificam as casas, ou seja, os indivíduos, né, que é diferente do ID. O ID, por exemplo, esse indivíduo aqui é o indivíduo 415. Mas ele está aqui como foi o primeiro que eu digitei, então ele está em primeiro aqui, né? Então, se eu for descendo aqui, ó, eu vou ver lá no final do meu arquivo de dados, né? Então, eu tenho aqui, ó, 439 dados aqui nesse meu arquivo, tá? Então, isso aqui é só para numerar as casas. Bom, quando eu venho aqui em visualização da variável, então aqui tem algumas características dessas variáveis, né? Então, a primeira coisa que a gente tem aqui é o nome da variável, que é o nome que a gente deu quando a gente montou o arquivo lá, inicialmente, lá que a gente fez o arquivo de dados. Né? Então, esse aqui é o nome dela. Aqui é o tipo dessa variável. Aqui é o nome que eu vou falar um pouquinho do rótulo, né? Então, por exemplo, o sexo, o rótulo dele eu pus como sexo também, que a gente já sabe, ao que sair, ao que tiver lá na verdade, isso aqui já veio do arquivo, né? Quando a gente rodar a análise, vai aparecer isso aqui lá. Então, por exemplo, aqui, ó, o marital, né? Então, a gente escreveu marital, a gente viu lá algumas características para pôr o nome da variável, né? Não pode ter espaço, não pode ter alguns caracteres especiais, alguns comandos, né? Então, o rótulo dela aqui, ó, é status marital status. Então, quando eu fizer a análise, o que vai aparecer vai ser isso aqui, ó, tá? Então, aqui eu posso ter espaço, caracteres especiais, que é diferente do que está aqui, né, que é o nome, tá? Então, o rótulo é o que vai sair quando eu fizer a análise. Bom, o tipo de variável, o default dele é variável numérica, né? Mas às vezes, numérica é quando a gente está trabalhando com valores quantitativos, né? Mas às vezes eu tenho aqui também nomes. Então, quando eu tiver nome, eu posso marcar aqui, ó, sequência, né? Então, por exemplo, eu tenho nome das pessoas ou sobrenome, então eu posso marcar a sequência. Às vezes, se eu tiver algum valor que é uma data também, né? Eu posso marcar a data, escolher o formato da data, né? Geralmente a gente deixa numérico quando eu tenho números lá, né? Isso aqui é a largura da casa, a largura dos dados aqui, ó. Então, geralmente o default dele é 8, né? Então não precisa mais que 8 aqui não, tá? E aqui, igual eu falei para vocês, são as casas decimais, né? Como a gente tinha definido lá estava 0, então todos os números estão com 0 casas decimais, né? Mas, por exemplo, o ID aqui, ó, não tem casas decimais. Mas se eu quiser, vou supor, eu quero trabalhar com 2 casas decimais, então eu posso vir aqui, ó, clicar aqui e aumentar, né? Escrever aqui, ó, quero, sei lá, 3 casas, né? Opa, vou 12 aqui, não sei porque não aceitou, 3. Um de casas mais é grande demais. Tá, vai a largura do campo, ele tá pequeno. Então vamos pôr aqui, ó, vamos pôr maior aqui, ó, vamos pôr 6. Aí agora aqui eu vou pôr 4 casas decimais, ó. Aí ele vai aceitar. Aí eu venho aqui, ó, então ele está com 4 casas decimais agora. Então isso aqui para mim não precisa de casas decimais, então eu vou deixar como 0 aqui, ó. Né? 0 casas decimais, aí ele soma as casas decimais, tá? O rótulo a gente já falou. E aqui são alguns valores que eu posso definir. Então, por exemplo, lá no caso da variável sexo, aqueles códigos que a gente falou na aula passada, quando eu vou digitar meu arquivo, então eu preciso saber o que é masculino e o que eu estou chamando de feminino. Então eu vou digitar esses valores aqui, ó. Então eu clico aqui em cima, aqui, ó, e se eu clicar nesses pontinhos, vai aparecer isso aqui, tá? Então eu digitei, no caso aqui, 1 masculino, aí mandei adicionar, 2 feminino e adicionei, tá? Vamos supor que eu tivesse um outro valor aqui, ó, 3, eu vou chamar de outro, aí eu venho aqui adicionar, sei lá, 4, sei lá, vou chamar de teste aqui, ó, eu venho aqui adicionar, tá? Então eu vou fazendo isso aqui, vou adicionando e vou criando os valores das minhas variáveis. Se eu quiser excluir, é só clicar aqui e remover, né? Tá, então, isso aqui a gente vai fazer isso aqui no início, né? Quando estiver preparando o arquivo, né? No caso aqui do status marital, ó, eu posso ter solteiro, né? Casado, separado. Então tem várias opções. Então tem 8 opções aqui, ó. Né? Aí vamos supor que, sei lá, você está digitando aqui no início esse opt aqui, otimismo aqui, ó. Então vamos colocar aqui, vamos supor que ele tem uma escala de Likert aqui, mas vamos pôr 3 valores. Vamos pôr aqui vou chamar de pouco, né? Pouco otimismo. 2 vou chamar de médio. Vou adicionar aqui.
e 3 eu vou chamar de muito. Aí adicionar. Eu vou dar OK. Ó. Tá? Então, eu criei valores para esse otimismo. Aí vamos supor que todas essas variáveis aqui ó, têm a mesma característica desse otimismo aqui, ou seja, são é a mesma escala, tem a mesma pontuação. Né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui, eu venho aqui, ó, editar, copiar essa formatação que eu fiz, coloco aqui, eu clico aqui, editar, colar. Então, aqui também vai ter a mesma codificação que eu criei. Então, eu posso fazer isso aqui para várias escalas e facilita, né, o que a gente está fazendo. Eu posso marcar todas aqui, ó, seguro com o mouse e marco, e venho aqui, ó, editar, colar. Então todas as escalas de otimismo aqui, ó, elas estão com esse, né, eu coloquei essa mesma codificação. Então isso aqui facilita muito, né, não preciso ficar digitando para todos, tá? Então eu consigo montar o meu arquivo aqui. Aqui é se a gente tiver algum valor ausente no conjunto de dados. Geralmente, a gente deixa vazio e o SPSS entende que não tem valores. Né? Mas vamos supor que eu quero definir lá, que eu quero definir nos meus dados, que o valor ausente seria o 99. Então, onde eu não tenho valor, eu ponho 99. Então, eu posso dar OK. Aí, quando eu rodar uma análise e aparecer o número 99, ele vai saber que esse 99 é porque não tem valor naquele conjunto de dados. Ele vai considerar como zero e não vai considerar aquilo lá na análise. Tá? Aqui é a largura das colunas, né? Então seria a largura da coluna aqui. Geralmente o 8, igual eu falei para vocês, eu defull e tá bom também, né? Não precisa mais que isso, né? Então pode deixar como 8. O alinhamento, né? Tem direito, esquerdo, né? Então porque o centro, ó, então vem aqui, ele alinhou no centro, né? Então vem aqui, direito, ficou no direito. Então o default dele é direito, isso aqui não tem muita importância para a gente, né? E agora aqui a gente vê a escala, o tipo de medição, né? Então geralmente quando é valor numérico, variáveis quantitativa, nós vamos chamar isso aqui de escala. Agora, se eu tenho, por exemplo, nomes e tudo, eu posso colocar isso aqui como uma variável nominal, né? E às vezes eu tenho uma ordem, por exemplo, o tipo de dado, né? Assim, sei lá, como se diz, os níveis lá de infecção. Então eu posso ter uma escala ordinal, né? Então é mais ou menos isso aí que a gente tinha que mostrar nessa parte de visualização das variáveis, né? E então a gente vai, assim, quando montar o arquivo, tem que fazer todo esse processo aqui primeiro, tá? Bom, vamos supor que eu estou digitando, eu esqueci de digitar um valor lá que está na sequência. Eu posso vir aqui, ó, clicar aqui, ó, e vem aqui, ó, dados, deixa eu ver aqui, editar, né? Desculpa, vem aqui, editar. Inserir casos. Ó. Aí ele vai aparecer um caso aqui. Tá? Vamos supor que eu esqueci uma variável. Então eu marco aqui, eu clico aqui em cima. Eu tenho que clicar bem em cima aqui, ó, nesse quadradinho. Ó. Aqui eu tenho que clicar aqui em cima, no 10 aqui. Ó. Então, editar, inserir caso. Então ele vai inserir. Vamos supor que eu quero uma variável que eu esqueci também. Então eu marco aqui, editar, inserir variável, ele vai inserir, né? Aí vamos supor, eu inseri a variável no lugar errado, então eu tenho que modificar a variável. Então eu seguro ela aqui, ó. Eu quero que ela fique aqui, ó. Ela passa para cá, tá? Aqui tem os meus as ferramentas do Excel, do Word, né? Eu ponho em voltar aqui, desfazer, desfaz o que eu fiz, né? Então se eu errar também, eu venho desfazer, ele desfaz, né? Bom, outra coisa que ele pode fazer, permite a gente fazer também, por exemplo, vamos supor que eu tô lá, fiz uma coleta de dados, daqui 2 meses eu já digitei meus dados. Aí daqui 2 meses eu coletei mais dados, eu quero inserir nesse mesmo arquivo, com essas mesmas variáveis, né? Então eu posso vir aqui, ó, dados, ó, mesclar arquivos. Então eu ponho aqui adicionar casos, né? São novos casos que eu peguei. Então ele vai perguntar aqui, ó, um arquivo de dados externo do SPSE. Então você vai navegar, você vai procurar onde que esse arquivo está lá. Você vai selecionar esse arquivo e ele vai colar esses dados logo abaixo dos que você tem aqui, ó. Tá? Então ele já monta. Então, em vez de você não quiser esperar todos os dados, você pode digitar primeiro, né? E depois inserir outros dados também, né? A gente pode também aqui, ó, mesclar dados, adicionar variáveis. Então também eu posso adicionar variáveis, tá?
Outra coisa que eu posso fazer também, vamos supor que eu quero olhar meus dados por ordem crescente de ID, de identificação aqui, ó, de ID, né? Então eu marco aqui a coluna, ó, aí vem aqui, ó, dados, classificar casos, né? Aí eu seleciono o ID aqui por ordem crescente e dou OK, ó. Toda análise que eu faço aqui, ele vai vai mostrar a saída aqui na janela de saída, né? O que eu fiz de análise. Aí eu mostro a sintaxe que foi feita. Aí eu venho aqui, eu clico aqui de novo, Survey, e volto. Então ele ordenou os meus dados com base no ID, né? Automaticamente ele leva todos os dados junto e ordena baseado nessa primeira aqui, tá? Algumas outras coisas que poderiam ser úteis aqui também, eu dividi o arquivo de dados. Então vem aqui dados, dividir arquivo. Então vamos supor que eu quero fazer uma análise, que eu quero analisar o sexo masculino e feminino separadamente. Então vem aqui, ó, organizar as saídas por grupos. E marco a variável sexo e coloco aqui, ó, e dou OK. Então toda análise que eu fizer, né, então eu vou dar OK aqui, ó, ele vai rodar. Então fez a análise, separou o arquivo baseado no sexo. Então toda análise que eu fizer aqui, quando eu fizer isso aqui, ele vai soltar para o sexo masculino e feminino. Tá? Então tem que lembrar que depois que eu fizer essa análise, né, eu tenho que vir aqui de novo, dados, dividir arquivo, eu tenho que aí eu marco aqui, ó, analisar todos os casos, não criar grupos, dou OK. Aí ele desfez, lá, divisão de arquivo cancelada, ele desfez o que eu tinha pedido antes. Tá? Então é uma maneira de eu organizar, de eu avaliar por grupos. Né? E o outro caso também seria selecionar casos. Vamos supor que eu quero selecionar, vamos ver aqui, ó, então vamos ver aqui, ó, dados, selecionar casos. Tá? Então vamos supor que eu vou marcar aqui, ó, o se, aí eu quero selecionar, eu quero avaliar só meus indivíduos aqui, ó, que tem a idade, eu clico aqui, passo para cá, idade maior que 35 anos. Então nós temos a idade aqui, né? Eu quero que tenha maior que 35. Então ele só vai me mostrar os que tem maior que 35. Então eu vou dar continuar e vou dar OK, ó. Ele rodou a análise, então vem aqui, ó, os dados. Então veja, onde ele cortou é porque é menor que 35. Ó. Esse primeiro aqui tem mais de 45, esse aqui tem 33 anos, ó, então ele não entra na análise. Esse aqui tem 26, ele cortou. Então eu só vou, quando eu fizer a análise, ele só vai levar em conta esses indivíduos que estão selecionados. Tá? Aí eu tenho que lembrar também que voltar lá, né, selecionar casos, todos os casos e dar OK. Tá? Então esse aqui, pessoal, seria a primeira parte de agora, né, de montar os arquivos. E as próximas aulas, então, a gente vai trabalhar um pouquinho como iniciar as análises de dados. Tá? Então até a próxima.